Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Trilhas Podcast segunda temporada. Para esse encontro eu convidei aqui Ramon Ducini, que é o idealizador, fundador e apresentador do podcast Disco Voador. E além disso, também criou, junto com Marcelo Fross, um selo de discos chamado Raridades, especializado, obviamente como o nome próprio diz, em raridades e lançamentos incríveis que a gente vai poder conversar um pouquinho aqui nessa edição do Trilhas Podcast. Ramon, muito obrigado, agradeço super o aceite ao convite em participar dessa edição do Trilhas. Cara, eu que agradeço pelo teu carinho, pelo teu convite e pela parceria de sempre. É isso aí, legal. Bom, para começar a conversa, eu acho legal fazer um pouco diferente, né? Vamos começar do futuro, presente e passado. Então eu quero saber assim, de você, Ramon, como estão os seus projetos, né? Inclusive com relação ao Disco Voador. O Ramon acaba de lançar, poucos dias atrás, vamos falar assim, né? Uma nova temporada focada nos 60 anos da Jovem Guarda. Que, aliás, é um papo que eu adoro também trocar aqui. Se deixar, a gente fica até amanhã falando aqui, mas a ideia, claro, não é essa. A gente vai pegar os highlights aí dessa última temporada. Então, eu queria que você falasse um pouco, né? Desse último projeto do Disco Voador e também, claro, do selo Raridades e qualquer outra coisa que venha a calhar aí falar do presente também futuro com relação aos seus projetos. Bom, vamos começar pelo Disco Voador então, né? A gente começou, como você bem disse, essa 8ª temporada de entrevistas do Disco Voador, né? Com esse mote aí, com essa efeméride, vamos dizer assim, de 60 anos da Jovem Guarda, que completou agora dia 22 de agosto, né? 60 Exato. Anos de estreia do programa. Isso aí. Mas é claro que não tem como a gente tratar só de artistas que estiveram no programa. Acaba que o movimento é um pouco mais amplo do que isso. Uhum. Tem muita gente que gravou rock, gravou música jovem naquela época e não esteve efetivamente no programa. Então, por isso que acaba sendo um pouco mais abrangente do que exclusivamente pessoas que estiveram no programa. Mas, respondendo mais objetivamente, eu já fiz até agora, nesse momento que a gente está gravando, já foram 18 episódios, né, 18 convidados. É importante dizer que todos eles inéditos, nunca tinham ido no Disco Voador antes, né? Nossa, o Disco Voador já passa de 350 entrevistas, Sim. Uhum. Mas nesse ano, só pessoas que nunca tinham ido antes. E de amanhã em diante, já tem mais outras tantas agendadas e programadas para serem publicadas. Legal. Isso é semanal, né? Um projeto semanal. Nada, todo também. dia. Todo dia tem um vídeo de novo? De terça a sexta. Terça, quarta, quinta e sexta. Isso, não deixa o pessoal do Trilha saber disso não, senão eu tô ferrado. Eu não saio do estúdio mais, cara. Todo dia. Porque já é um tremendo sufoco gravar um por semana, entendeu? Pois é. Mas é claro que não é todo dia o ano todo, né? A gente começou lá em agosto, sim, final de agosto. Agora em setembro estamos fazendo. Pausa. Aí agora em outubro vai continuar, mas eu acho que até o final de outubro a gente para essa 8ª temporada. Sim. Né? E aí ano que vem a gente volta. Cada temporada tem um mote, como você colocou, ou não? Essa é a primeira que tem um direcionamento. É a primeira vez que tem um mote, a primeira vez que tem um mote. Na verdade, eu acho que uma das marcas do Disco Voador é esse ecletismo, né? Sim, sim. Porque tem Zé Ramalho, tem Progressivo, tem André Kisser do Sepultura e tem também essas pessoas todas da Jovem Guarda, sim, né? Enfim, músicos mais obscuros que eu vou encontrar lá no interiorzão aí, que pra mim esses são as melhores histórias. Sem dúvida nenhuma. Não, é legal, eu acompanho essa evolução do Ramon, né? Porque, se eu não me engano, eu lancei o Trilhas muito próximo de quando você criou o Disco Voador, lá atrás. É bem possível. E, claro, era um projeto eu solo, 100%. O Ramon ainda tinha um apoio. Tinha um apresentador que fazia, acho que com você, né? Um amigo seu, o Thiago, se eu não me lembro. Na verdade, o Thiago, a gente começou a fazer, eu e o Thiago de Souza, que também é músico, a gente começou a fazer a primeira temporada na época das lives, né? Em 2020. Sim. Então a gente fez 30 lives, cara. Inclusive eu participei de uma delas no meio da pandemia. Pois é, inclusive. Foi bem aí que eu criei o Trilhas, foi em 2020 também. Pois é, inclusive você foi um dos 30 dessa primeira temporada. Legal. Mas aí o Thiago participou só dessa primeira. Tá. Da segunda temporada até hoje sou eu sozinho. Existem outras séries no Disco Voador, né, que não são de entrevistas. Sim. Que aí tem o Thiago, o outro Thiago, o Henrique, enfim, mas as entrevistas sou eu sozinho. Legal, muito massa. Não, assim, só parabenizar mesmo, porque eu volto a falar, indico super, sigam o Disco Voador, né? Assim como devem seguir o Trilhas Podcast, só clicando no sininho e se inscrevendo aqui nesse link que tá aparecendo para você, porque tem muito conteúdo bom.
E para mim é uma aula, né? Eu mesmo, desses últimos 2, 3 dias que você começou a enviar pelo WhatsApp os novos vídeos, né? Poxa, eu assisti acho que 4 ou 5 e, cara, cada um deles histórias fantásticas e pessoas muito importantes, né? Que é aí que eu queria chegar. Que são muito idosas e claro que assim, a gente sabe que em um momento ou outro, infelizmente, pode não estar mais entre nós. Então é muito importante ter esse tipo de atitude, de ação, né? Que o Disco Voador desenvolve muito bem para poder deixar essa história perene, né? Para sempre, para que crie essa ponte. Que é algo que eu fazia desde o Circo-Circuito. Era essa preocupação de você criar a ponte entre o pessoal que criou esse tipo de conteúdo lá atrás, esses artistas, hoje em dia e para o futuro. Né? Porque se está na internet, está na rede, cara, nossos filhos, nossos netos, se Deus quiser, vão poder ter acesso a esse tipo de informação de uma forma muito mais direcionada e completa, né? Quando você desenvolve uma pauta e segue dessa forma. E dando uma sequência nesse assunto de pesquisa, Ramon, como surgiu a ideia de se criar o selo Raridades, junto com o Marcelo Froza? Eu sei que é um selo super novo, né? Eu queria que você falasse um pouco como surgiu e quais são os lançamentos até hoje desse selo. Eu vou te falar, mas antes de eu te responder sobre isso, eu quero até fazer te contar qual foi a provocação que eu tive de fazer essa temporada de Jovem Guarda. Legal. São 60 anos de Jovem Guarda. A provocação foi o seguinte: quem vai estar aí na comemoração dos 70? Aí, tá vendo? É exatamente o que eu acabei de falar, né? Pois cara? Quem vai estar por aí na comemoração dos 70? Esse pessoal tem o quê? Em média 70, 80 anos, a maioria, né? Se você pegar o Roberto Carlos, ele fez 84. O Erasmo morreu com 82. Sim. O Vanderlei fez 80 esse ano. Enfim, então a provocação foi essa, né? Quem vai estar aí na comemoração dos 70? Então alguém tem que fazer alguma coisa. Sim, exato. Como ninguém faz, eu faço. Legal, ótimo. Nossa, que continue assim. E eu, como eu volto assim, eu sou super fã e todo vídeo que você lançar, cara, eu faço questão de colocar minha pipoca no micro-ondas, abrir meu Guaraná e ficar lá assistindo o Disco Obrigado, Voador. cara. Obrigado. Mas tem muitas histórias do Disco Voador, eu posso contar outras tantas depois. Vamos chegar lá. Mas vamos falar do Raridades. O Raridades, cara, ele parte de uma história muito mais longa do que parece, né? Eu conheci o Marcelo Frois bem antes da pandemia. Para quem não sabe, o Marcelo Frois é talvez o maior pesquisador musical do Brasil. Possivelmente. Inclusive, está fazendo isso há mais tempo. Sem dúvida. Né? Acho que todas, na época do CD, todas aquelas caixas, né? Caixa do Gil, do Roberto, do Erasmo, todas aquelas caixas foi ele que fez, né? Então, ele é o maior pesquisador musical do Brasil e provavelmente uma das pouquíssimas pessoas que teve acesso a esses acervos todos, né? Numa época que ninguém se interessava também muito. Ninguém se interessava, né? Principalmente aqui, né? Num país que não tem memória. Exato, infelizmente. Mas o grande lance é que o Marcelo sempre foi um ídolo pra mim. Entendeu? Eu sempre falei, cara, isso que eu queria fazer, né? Esse cara que eu quero ser. Pois é. E aí um dia a gente tava num show, eu tava com a minha esposa num show do Getúlio Cortes, lá no Rio. Que legal. Cara. E aí o Marcelo passou, eu falei pra ela, pô, esse aí que é o Marcelo Frois e tal. E aí, mas eu muito sem graça, muito tímido. Hoje eu não sou mais tanto, mas naquela época eu era muito. E aí eu fui no banheiro, quando eu voltei, ela tava conversando com o Marcelo Frois, então é ela que meio que me apresentou o Marcelo Frois, e aí a gente nunca mais deixou de se falar, nunca mais deixou de ser amigo. Massa. Veio pandemia, a gente fez algumas coisas em parceria entre o Disco Voador e a Descobertas, e aí até que no meado desse ano, acredito que lá para junho desse ano, maio, junho desse ano, surgiu a oportunidade da Descobertas fazer uma parceria com a Vinil Brasil, fábrica de discos aqui de São Paulo, e a Record Collector, uma loja virtual de discos também aqui de São Paulo. Para quem não sabe, a Descobertas é um selo também do Marcelo Frois, selo bem gravadora, mais antigo que o Raridades, e que assim, tem muita coisa legal, não só em vinil como em CD também. Exato, a Descobertas está quase fazendo 20 anos aí de atuação, né? E sim, 90% do trabalho da Descobertas foi na época do CD, né? Exato, eu tenho bastante CD. Até hoje, de vez em quando, ele lança continua alguma lançando, coisa. Ele lançou Guilherme Lamounier há pouco tempo, um inédito. Legal. Mas alguns vinis já foram lançados pela Descobertas também. Posso adiantar que ainda esse ano outros serão lançados com o nome Descobertas. Mas aí, como eu estava falando, há uns 4 meses atrás, em maio, junho, nós como se diz,
nos juntamos a Vinil Brasil e a Record Collector para fazer esse selo raridade. Por que essas empresas? Porque a Vinil Brasil, como fábrica, né, fabrica o disco, e a Record Collector, como loja, viabiliza a distribuição e venda do disco. Legal, perfeito. Então, assim, cada um tem a sua capacidade, cada um tem a sua atuação, e os três se juntaram para poder fazer esse selo. Eu acho que é uma ideia ótima, porque o grande ponto do Raridades, diferente de outros selos, é que a gente quer dar vazão a lançamentos inéditos. Ou ainda que eles não sejam inéditos, existem algumas premissas, vamos dizer assim. Lançamentos inéditos. Ou então lançamentos que sejam clássicos, mas com alguma coisa inédita. Ok, perfeito. Ou então lançamentos que nunca saíram em vinil. CDs que vieram... E tem vários, Tem né? muitos e vários Material incríveis, né? super vasto. Que podem ser feitos vinis incríveis. E aí, numa última premissa, vinis que nunca foram relançados e que acabam tendo... A gente sabe como é que está o mercado, a gente sabe como é que está a procura, enfim. Então a gente começou com esse disco do Robson Jorge, que também é outra história, outra epopeia da minha vida, né? Robson Jorge, Mauro Mota Sessions, né? Por que é Mauro Mota Sessions? Porque eu conheci o Mauro Mota, acho que cabe aqui explicar quem é o Mauro Mota. Mauro Mota foi um dos grandes produtores da CBS na década de 60, né? Ele foi integrante do Renato e seus Blue Caps, especificamente em 1968. E ele, depois que saiu da banda, ele virou produtor da CBS e, inclusive, é o cara responsável lá pelos pianos e órgãos dos discos do Roberto Carlos de 1967 para frente. Ele substituiu o Lafayette. Caramba. Então, por exemplo, se vocês quiserem ter uma ideia de como é o Mauro Mota tocando, com certeza vocês devem conhecer aquela música As Canções que você fez pra mim, que tem um solo de Hammond. É o Mauro Mota. Olha só, cara. Então, eu tinha quase certeza que era o Lafayette, porque é muito Mauro, parecido, né? É o Mauro. Enfim, então eu já conheci o Mauro Mota das fichas técnicas, dos discos do Roberto, né? Mas vim a conhecer o Mauro Mota em 2022, numa gravação de outro podcast lá no Rio. Ficamos amigos ali depois da gravação. Ele me convidou para ir na casa dele. Que legal. Tudo isso vai chegar no Raridade, calma aí. Ele me convidou para ir na casa dele em Guapimirim. Guapimirim é uma cidade um pouco mais afastada da capital, assim, sabe? No pé da Serra de Teresópolis. Então é um lugar que não é, assim, perto de tudo. Mas eu fui. Acessível, não é muito acessível. Mas eu fui e lá eu descobri um acervo, cara, imenso. E junto com ele e junto com o Marcelo, nós digitalizamos esse acervo todo e pensamos algumas coisas assim muito importantes, muito impactantes para a gente poder fazer lançamentos. Depois que o Mauro trabalhou na CBS, né, com o Renato e seus Blue Caps, gravando aquilo tudo do Roberto e de outros artistas, foi parceiro do Raul, né? Exato. A primeira coisa que eu pensei foi vários compactos, tá lá, produção Mauro Mota, intérprete ou... parceria dele com o Raulzito. Raul Seixas. São 26 músicas que eles foram parceiros, lançadas, tem inéditas. Uau. Mas, e aí, depois disso tudo, o Mauro começou a fazer uma parceria muito prolífica com o Robson Jorge, né? Por exemplo, aquela música Fim de Tarde, que a Cláudia Telles gravou, no segunda metade dos anos 70, acho que 76, se não me engano. Baita sucesso. Baita sucesso, Mauro Mota e Robson Jorge. Então, assim, ele foi um grande parceiro do Robson Jorge também, e nessas fitas que eu encontrei lá em Guapimirim, em 2022, tinham várias demos dele com o Robson Jorge tocando. Uau. Cada um no seu teclado, ora o Mauro cantando, ora o Robson cantando. E aí eu e Marcelo, compilamos essas demos e deu origem a esse lançamento. Por isso que chama Mauro Mota Sessions, porque tudo foi gravado lá em Guapimirim, nessa mesma casa que eu fui. E quando você fala dessas fitas, quantas horas de fitas tem que vocês digitalizaram mais ou menos? Não assim? Tenho ideia. São horas, são dias, né? Deve ser. Dias, com certeza, né? Com certeza dias. Mas assim, muita coisa com o Robson, coisas que ele fez sozinho, né? Coisas que até não como é que eu vou dizer? Não tinha muito contexto, sabe? Enfim, o Mauro era um cara que, entre tantas outras qualidades, ele deveria ser copiado pelo fato dele registrar tudo.
Sim. Então, assim, isso foi uma coisa... Registrar e guardar. Registrar né? e guardar, Incrível, né? registrar, guardar e preservar, né? Porque preservar. tantos anos depois eu fui lá e estava tudo funcionando. E é um tipo de mídia tão difícil de preservar, né? Quando é fita, porque mofa com uma facilidade incrível, né? Legal. Mas enfim, e aí essa compilação de demos dele com o Robson deu origem a esse disco. Então aqui nós temos sucessos, né? Aqui pra câmera. Temos sucessos que foram gravados por outros intérpretes, inclusive Roberto Carlos. E temos como bônus 4 músicas inéditas do Robson e com outros parceiros, né? Seja com Mauro ou com outros parceiros. E aí a gente achou que esse era um produto interessante para começar o selo Raridades. Uhum. E tá aí, fizemos poucas cópias, é uma edição limitada, já está quase tudo esgotado. Nós fizemos 3 variações de cor, uma delas já esgotou, as outras estão nas últimas unidades. E em breve a gente está anunciando aí o próximo disco do Raridades. Pode dar um spoiler aqui não, né? O spoiler vai ser o seguinte, vai ser um compacto muito raro, muito procurado, de um artista aí que o pessoal tem cultuado bastante. Legal. Não vejo a hora. Tem previsão já disso chegar? Esse ano com certeza Esse ainda. ano, tá. Esse ano com certeza a gente daqui vai fazer. a pouco então. Deve estar na fábrica. Já. De repente, quando esse episódio for ao ar, já vai ter. Já vai estar na legenda ali, ó. Legal. Bom, Ramon, voltando à questão do disco voador, do podcast, né? Acho que é legal deixar claro pro pessoal aqui, a gente já falou mais ou menos de quantos episódios tem, são 300 e... Cara, só de entrevistas eu já passei de 350, fora as outras séries. E você tem esse projeto desde 2020, é isso? O Instagram, Disco Voador, né? @Disco Voador Oficial, eu abri em 2017. O canal do YouTube eu comecei em 2020. Tá. E nessas várias entrevistas aí, né? Tem alguma que te marcou muito positivamente? Várias, né? E negativamente no sentido, poxa, poderia ter sido melhor. Tem. Se você puder dividir isso com a gente aqui. Vou começar pela que por algumas que marcaram negativamente. Assim, acho que é importante dizer que eu não tô... marcar negativamente não significa que eu tô falando mal do artista. É uma crítica, não. Não é zero crítica. A gente tem uma expectativa, às vezes não é mais um problema, muitas vezes, nosso do que do entrevistado. Assim, eu acho que marcar negativamente é muito mais no sentido da gente esperar que vai render muito, que vai ter muito assunto, e eventualmente a pessoa se esqueceu, ou a pessoa não quer contar, ou a pessoa está em outra fase da vida, né? E faz parte. É direito da pessoa, a pessoa não é obrigada nem a me dar a entrevista, muito menos a contar o que eu espero que ela conte. Não, e é super comum você esquecer também das coisas. Pois Tem artista que gravou com o Mauro Motta. Você acha que ele vai lembrar de todo mundo que ele gravou? É praticamente impossível. Exatamente. Então teve muitos episódios assim de pessoas que eu esperava que a pessoa fosse me dar uma entrevista incrível. Eu fiz uma pauta daquelas matadoras e a pessoa respondia assim, não lembro. Cruel. Teve um, cara, eu me lembro de um. Aliás, eu vou contar 2. Mas assim, 2 caras muito famosos, mas muito famosos mesmo. Um deles mora na Flórida, numa cidade chamada Jacksonville. E, cara, esse cara foi impossível de eu achar. Ele foi muito difícil, muito difícil. E eu cheguei no cara através de uma pessoa que passou para outra, que passou para uma pessoa que trabalhava com ele, e a pessoa me levou até ele. Fizemos a entrevista remotamente. E o cara, assim, super medalhão da música brasileira. Cara, o cara virava pra mim no meio da entrevista, tipo, eu tô olhando pra essa câmera aqui, como ele tava. Ele respondia a pergunta, olhava pra câmera e falava assim, não, porque ali na tela da televisão tem um monte de moças ali de biquíni acenando pra mim. Assim, cara, eu não sei se a pessoa tava sob efeito de alguma coisa, ou se ele tava querendo arrumar um jeito de me despachar, sabe? Acabou que nós gravamos aí 50 minutos de entrevista e eu publiquei, sei lá, 18. Nossa. Mas assim, um cara imenso da música brasileira. Entendi. Outra história muito decepcionante também, outro cara gigante, desses aí que o pessoal paga um carro pra ter o disco. Acho que eu até imagino que seja. Eu consegui falar com o cara depois de uma vida. Ele me convidou pra ir na casa dele. Fui na casa dele. Cheguei, montei tudo como tá montadinho aqui. Falei, posso começar a gravar? Ele virou pra mim e falou assim, ué, mas você vai gravar vídeo? Eu falei, vou. Vídeo eu não faço. Assim. Falei, tá bom. Desmontei tudo
tudo que tá aqui eu desmontei. Falei, olha, pra eu não perder a viagem, eu posso gravar o áudio da entrevista pelo menos? Ele falou, desde que não seja na câmera. O que eu fiz? Botei o meu celular pra gravar. A primeira coisa que eu pensei, fiz tanto isso já. Botei meu celular pra gravar e fiz a entrevista. Cara. Mas, assim, é um dos episódios... do ofício. É um dos episódios mais vistos do Descovador. Porque o cara é sinistro mesmo. Uhum. Tipo, ninguém chega, né? Cara, eu nunca vi outro podcast com ele. Nunca vi. Nem com esse cara da Flórida que eu te contei. É engraçado, Ramon, falar isso, porque eu me lembro da primeira temporada do Trilhas. Inclusive está no Spotify, né? Vocês também podem buscar lá. A gente começou a trocar, né, essas figurinhas de artista. Pô, me passou o contato desse, daquele. E o Ramon também, não vou citar nomes aqui, mas ele me passou de uma pessoa que, assim, tava tudo... Ele me comentou, falou, olha, acho que não vai dar certo, pra mim foi muito difícil, não vai aceitar. E aí, inicialmente aceitou, troquei uma baita ideia. E não deu certo, né? Por vários problemas, mais questões psicológicas mesmo, de quem eu chamei, não vi que, sabe, não... E é uma pena, né? Porque a gente está realmente sujeito a esse tipo de situação. E sabendo que isso é tão difícil, ao mesmo tempo tão desafiador, Ramon, quais foram as suas influências para você criar um projeto como o Disco Voador, assim? Olha, as influências são... Eu posso dar muitas respostas, como eu também quero voltar e dizer as histórias boas. As histórias boas, sim, claro. Eu quero voltar e dizer as histórias boas. Deixa eu contar as influências. Não pode ser só polêmica. Pois é. As influências, cara, eu posso te dizer assim, influência de entrevista, de trabalho, assim, da parte mais técnica, cara, eu sempre gostei de ver programas de entrevista. Eu era fã incondicional do Jô. Sabe? Nossa. Eu achava o Jô uma coisa, assim, incrível, um cara inteligentíssimo. E eu adoro assistir podcast, sabe? Fico com raiva do cara que consegue levar uma pessoa incrível no podcast e não consegue tirar a informação. Mas assim, não consegue tirar a informação porque o cara não sabe. Não sabe. Esse é o ponto. Não se preparou, sabe? E aí isso me deixa com a raiva. Eu falo, não é possível que você tá na frente do Wagner Tiso e você não consegue perguntar pro cara sobre o som imaginário, sabe? E já aconteceu. Já aconteceu. Claro. Tem muitos exemplos. Esses chavões da MPB, né? Isso acontece muito. Aliás, é o que mais acontece. Pois é. Então, assim, eu adoro programas de entrevista. Desde que eu era bem mais novo e assistia o Jô, eu adorava. E pelo aspecto da música, né, dos convidados, eu acho que o grande lance do Disco Voador é esse ecletismo, que é um reflexo da minha vida. Eu gosto de Roberto Carlos e Iron Maiden, no mesmo dia, no mesma ouvida. Então, shuffle, assim, no modo shuffle. Pode. Pra mim tudo vale, cara. Eu me lembro do dia que eu entrevistei o André Kisser, eu perdi. Perdi é uma expressão muito ruim. Eu ganhei vários minutos conversando com ele sobre o Roberto Carlos. Que legal. E eu vi o André Kisser tocando com o Roberto Carlos num show fechadíssimo aqui em São Paulo, uns 10 anos atrás. E tipo, o André Kisser com aquele cabelão, batendo aquele cabelo assim, e o Roberto do lado, cantando É Preciso Saber Viver. Uma coisa fechada, legal, pequena. Cara, isso é um dos grandes momentos da minha vida. Nossa, porque é o reflexo do meu gosto. É heavy metal, Roberto Carlos, Jovem Guarda, Ronnie Von e assim vai. Mas deixa eu contar algumas positivas agora, cara. Sim. Eu contei só derrota. Aliás, tem mais positiva do que negativa. Não, tem 99% positiva e 1% negativa. Vou contar duas também. Contei duas negativas, vou contar duas positivas. Cara, eu tenho que contar do Mauro. O Mauro é pra mim é o grande exemplo positivo. Eu fiz questão de assistir mais de uma vez. Porque tem muita informação boa ali que dá vontade de pegar um caderno e anotar. Né? E assim, eu gravei quase 30 horas de entrevista com ele. Tem muita coisa inédita. Porque eu posso fazer um volume 2 ali. Você se baseou nas fitas dele para poder fazer o podcast. Também. Mas em 1000 horas de fita, eu vou fazer 30 horas de conversa. Mas enfim, o Mauro foi uma aula, né, cara? Porque foi a primeira série, assim, que eu fiz, né? Separada de uma temporada de entrevistas. Boa, bem lembrado. E foram, se eu não me engano, 64 convidados dando depoimentos sobre o Mauro. Então, quer dizer, além do Mauro, ali teve Vanderleia, teve Odair José, teve Elimar Santos, teve Jairo Pires, teve... Então, cara, o Mauro foi uma pessoa, assim, crucial na vida do Disco Voador. Uma página que, antes do Mauro e depois do Mauro, no Disco Voador. Junto com o Mauro, eu tenho que dizer também do Paulo César Barros, né? Que foi um cara, que é um cara muito próximo, um amigão, né? A gente sempre se fala, falei com ele essa semana, inclusive. E fizemos uma série também em um outro formato, num estúdio, como estamos aqui. Né? Gravamos, eu acho que umas 9 horas de entrevistas ao longo de 3 dias.
E ele tocou várias daquelas linhas de baixo icônicas que ele gravou. Sabe, nós estamos falando do baixista e vocalista do Renato Blue Caps. Mas gravou aqueles baixos todos do Roberto, né? Sim. Gravou com Gil, com Belchior, gente. Balão Mágico. Jovens. Pois é, claro. Com vários conjuntos e cantores obscuros da CBS, inclusive, né? E um outro exemplo ótimo também, cara, que eu não posso deixar de falar, que seria um crime se eu esquecesse, foi o Zé Ramalho. A única entrevista que o Zé Ramalho deu nessa década, posso dizer, foi pra mim. Olha só, que legal, cara. E ele lançou um disco inédito chamado Ateu Psicodélico, né, em 2023, se não me engano. E a única entrevista que ele deu pra divulgar o disco foi pro Disco Voador. Nossa, que legal. Então, histórico, né? Sim. É uma coisa... Pessoal, lembrando que toda essa lista de músicas que nós estamos falando aqui estará na nossa playlist, tá? Só zapear aí o QR Code para poder ouvir e entender um pouco mais da abrangência musical que o Ramon tá trazendo pra gente aqui também. Isso aí. O Ramon, assim, passou tanto tempo, né? E tantos projetos que você desenvolveu e de uma forma bem assídua, assim... como você disse, diária praticamente, né, por alguns períodos. Sim. Você consegue capitalizar isso de alguma forma? Assim, se tornou rentável demandar tanto tempo da sua vida para esse tipo de... Porque a gente sabe que tem conta para pagar, tem disco para comprar, né? Cerveja para beber e por aí vai. Principalmente disco para comprar. Cara, se eu disser para você que o Disco Voador paga as contas, eu tô mentindo. Não paga. Mas o Disco Voador... tem a sua rentabilidade, sim, claro. Eu recebo pelo que eu faço, mas estou muito longe de viver disso. Muito, 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 muito longe. E tem algum caminho das pedras, assim, para quem queira criar um projeto parecido com o Disco Voador, até mesmo como Trilhas Podcast? Tipo, como começar, se estruturar? Porque também, eu me lembro, quando eu criei o Trilhas, eu tive vários projetos antes, então assim, eu já tinha alguns know-hows de como começar. Né? Então eu poderia muito bem falar, vou colocar uma câmera, ligar um microfone. Não, eu me preparei, comprei um aparelho, criei uma sala de uma forma um pouco melhor acústica dentro da minha própria casa, que é onde eu gravava, né? A maioria, fora os que eu fazia externo. Então assim, eu já tinha uma bagagem para poder criar, mas é legal, cada um tem uma experiência, né? É legal também tentar de alguma forma apresentar isso, tipo, é bom você ter um microfone assim, uma câmera assado, como abordar esse tipo de pessoa para poder fazer uma entrevista desse tipo. Algumas dicas assim, básicas, né? Cara, eu vou te falar o seguinte, do ponto de vista técnico, a minha experiência, eu tenho uma câmera, assim, boa, né? Microfones e tudo. Mas a maior parte das minhas entrevistas eu fiz remotamente. Então, quer dizer, eu tenho um computador com a câmera, a pessoa usa lá o celular dela ou o computador dela e a gente faz assim. Por que eu faço assim e não faço presencialmente? Porque, como você mesmo disse, se eu fosse fazer 350 entrevistas presencialmente, eu já tinha falido. Né? Então, assim, é uma escolha. Eu preferi fazer mais, encontrar mais gente, ter acesso a mais pessoas, do que fazer menos e de uma forma um pouco melhor, tecnicamente falando. Agora, o que eu posso te dizer com certeza que é o caminho das pedras é o seguinte: se preparar. Saber com quem você vai falar, a história, o mínimo da história da pessoa, sabe? E antes de você saber a história da pessoa, conhecer os discos. Porque, assim, é muito frustrante. Eu, como ouvinte, como espectador, eu assisti um podcast desses milionários, sabe? Com milhares, centenas de milhares de inscritos, e o cara não sabe com quem ele tá falando. Aí eu fico pensando, pô, sério mesmo que o cara gastou isso tudo com essa coisa técnica, com todo o trabalho e dinheiro que ele investiu, e o cara não sabe o básico, que é a banda que o artista tocou, a música. Uma vez eu vi um podcast que o cara não conhecia uma música do Paul McCartney, cara. Uma música muito famosa. Nós não estamos falando de um lado B, nós estamos falando de um super hit do Paul McCartney. Sim. Live and Let Die. Ele não sabia, não conhecia a música e não sabia que era do Paul McCartney. Deve ser. Não sabia quem era a música, não sabia que era do Paul McCartney. Então, assim, aí eu fico pensando, o cara gastou dezenas de milhares de reais para fazer esse estúdio muito bom e o cara não sabe. Sim, música. É o básico, é o essencial, né? Pô. Não, e outra, é a parte mais legal, né?
Cara, eu adoro encontrar... As entrevistas que eu mais me divirto são as pessoas que eu tenho mais trabalho de encontrar. Sim, com certeza, cara. Eu tava te falando antes da gente começar, amanhã mesmo eu vou gravar com um cara... Isso é a mesma coisa. Com um cara que, assim, eu tive um trabalhão de achar ele, cara. E o cara, assim, ele não tem mais nada a ver com a música. Ele trabalha em outro aspecto da vida, com meio ambiente, com uma coisa assim, não tem nada a ver com música. Eu passei por umas 4 pessoas pra chegar nele, o cara mora no interior de São Paulo, e assim, consegui, vou chegar nele, amanhã vou gravar com ele, e eu acho que tem tudo pra ser muito interessante. Sim, sem dúvida nenhuma, cara. Isso é legal e necessário reforçar isso, porque aí entra o trabalho jornalístico, na verdade. Né? Porque independente do meio que você transmite aquela informação, pode ser inclusive, cara, por escrito, né? A gente é da época do fanzine impresso, né? Sim, não existia imagem, a não ser que fosse uma foto... Geralmente preto e branco, porque a gente imprimia isso né, em copiadora e saía distribuindo ou vendendo por R$1 no máximo e por aí vai. E é o trabalho mais legal, na verdade. A gente tem que muitas vezes esquecer a mídia, o formato, e sim se preocupar com o conteúdo. Porque quem realmente vai seguir o seu projeto e se tornar fã, né? Por aí vai, é quem realmente se preocupa com o conteúdo e não com o formato que você está colocando aquele tipo de informação. Uma coisa que me veio à mente agora... não está nem na pauta, mas que inclusive é algo que até a gente discute bastante aqui no estúdio, né? Que é essa questão de fazer essas entrevistas remotas, né? A maioria das pessoas que você entrevista, claro, principalmente para essa fase da 8ª temporada, são pessoas mais idosas, né? Sim. Você dá alguma instrução de como elas posicionarem o celular... Ou alguém ajuda? Não, porque essa é uma dúvida minha, porque eu fico pensando, cara, sabe? isso... Às vezes eu fico pensando em assim, quem eu posso trazer pro Trilhas? Aí você fala, cara, essa pessoa às vezes não consegue nem mandar um áudio no WhatsApp. Isso é um departamento à parte das histórias. É um departamento à parte das histórias. Eu já tive muito problema com isso, cara. Sinceramente, eu já tive muito problema com isso. Mas assim, eu acho que teve um cara só, um guitarrista, muito conhecido dessa fase aí, que não conseguiu. Não conseguiu? Não conseguiu. Caramba. Mas assim, não conseguiu, não conseguiu e também, de lá pra cá, nunca fez nenhum esforço pra também conseguir, sabe? Mas eu até entendo. Eu a tecnologia tento, não é tão fácil. De vez em quando eu tento, de vez em quando eu mando uma mensagem pra ele, eu sugiro, poxa, será que não tem um telefone de um filho, de um sobrinho, alguém mais... Um vizinho. Um vizinho. Assim... Ele não consegue, mas ele também não faz nenhum esforço para conseguir. Né? Agora, tem muita história, muitos exemplos disso, sabe? Mas você dá alguma instrução assim, básica? Tipo, a rigor, eu faço de um jeito que eu acho que é o mais fácil de todos. É um link que a pessoa só precisa clicar nesse link. A pessoa tem um clique. Pode ser pelo celular ou pelo computador, tanto faz. Não importa. Tá. A pessoa dá um clique, ela recebe o link pelo WhatsApp, ela dá um clique, ela vai aparecer lá... A pergunta se ela quer conectar comigo, ela vai dizer que sim, ela vai me ver. Acabou. Mas ainda assim tem pessoas que não conseguem. Então, eu mando o link. Quando a pessoa não está conseguindo, aí eu começo. Então, posso te ligar? Será que de repente eu te ligar, você consegue? Aí a pessoa atende do outro lado. Mas aí quando ela atende do outro lado, ela não sabe que ela pode fazer o processo de conectar comigo falando no telefone. Então aí vira um outro problema. Mas enfim, cara, como eu te disse, uma pessoa só que não conseguiu. De 300 e tantos, uma não conseguiu. O saldo é bem positivo. O saldo é bem positivo. Mas tem uma coisa que eu quero te falar também sobre isso, sobre essas conexões assim, é que uma coisa muito, muito boa, cara, dessas pessoas é que elas ficam muito felizes de serem encontradas, sabe? Poxa, pode crer. Muito felizes. Esse disco que tem aí atrás do Robson Jorge, da Cidinha Santos, né? Faço questão de você apresentar aí. Essa cantora aqui é uma das cantoras que eu tava atrás dela há muito tempo, cara. Cidinha Santos, ela é uma cantora que nasceu como Ilse Aparecida. Ilse. Gravou como Cidinha Santos. O grande atrativo pra mim do trabalho dela é que ela gravou 2 músicas inéditas do Roberto, né? Do Roberto Carlos. Tá aqui, né? Uma delas tá aí. É uma música belíssima, na minha opinião, a melhor coisa que ela gravou até hoje, Telefonema. Sim, eu concordo. Que é até a capa do compacto. E tá autografado aí porque ela autografou pra mim hoje. Eu tava lá com ela antes de vir pra cá. Que legal, cara. Eu tava lá com ela antes de vir pra cá. Sim, é da rádio, tem razão. E hoje ela não chama mais Cidinha, ela chama Cíntia. Mas o nome dela eu não peguei essa parte. Ilse Aparecida. Caramba. Ilse Aparecida virou Cidinha Santos. Depois virou Cíntia. E agora é Cíntia. Muito bom.
Mas enfim, então a gente vai fazendo essas conexões, né? Vai encontrando uma pessoa que liga a outra, que liga a outra, e algumas dessas pessoas acabam virando amigos. Então, por exemplo, o Mauro ficou meu amigão. O Mauro morreu em abril desse ano, mas ficou meu amigo. A gente falava tranquilamente se o Mauro tinha a capacidade de me ligar todo dia para falar comigo todo dia. Legal. O Paulo César virou um amigão. Nossa. A Yara, cara, que é uma das cantoras dos Caçulas, a Yara é quase que madrinha do Disco Voador, porque ela, olha, ela ajuda muito. Muitos desses contatos aí que eu consegui ao longo da história do Disco Voador foi a Yara que me ajudou. Então, assim, você acaba criando uma rede de amizades que tem dois caminhos. O primeiro caminho é genuíno, porque a pessoa fica realmente feliz com a qualidade do trabalho. A pessoa percebe que eu não sou um aventureiro que quer perguntar fofoca. Não tem fofoca. É música, é disco. E segundo, que a pessoa fica feliz por eu ter lembrado dela. Hoje a Cíntia, né, a Cidinha Santos, falou isso várias vezes. Falou, cara, quantas comemorações de Jovem Guarda tiveram, ninguém nunca lembrou de mim, só você. Não, inclusive ela falou isso na entrevista, porque eu assisti Então, ontem, pois né, que tá no YouTube. Então. E não só ela, tem várias pessoas que não são lembradas. Né? E o outro caminho é que, cara, você acaba fazendo essa rede de contatos que um leva outro, leva o outro, leva o outro, leva o outro. Essa pessoa que eu vou entrevistar amanhã, que eu demorei uma vida para encontrar, começou... A primeira pessoa desse fio que chegou nela foi a Yara. A Yara conhecia uma pessoa que conhecia a outra, que conhecia a outra, que chegou no cara. Eu sei quem é, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Pois é, não tem nada a ver. Que loucura. Cara. Então assim vai, cara. Eu só tenho que agradecer. Tem muitas dessas 350, eu diria que, sei lá, umas 30, 10%, eu tenho liberdade de pegar o telefone, ligar, mandar uma mensagem e falar, tô precisando de um contato assim. A pessoa me atende com a maior carinho, maior educação. No início da conversa, me falou um negócio que me chamou a atenção, que é algo que quando você chega num determinado momento, né, desse tipo de carreira como jornalista, vamos colocar assim, divulgando esse tipo de conteúdo, você às vezes começa a se provocar. Ou você ou quem está muito próximo de você. Tipo, e aí, qual que é o próximo passo? Sim. Eu sei porque tem gente que fala isso pra mim, sabe? E aí, mas pô, por exemplo, eu tenho uma loja de disco, aí você começa a trabalhar com alguns selos. Falei, e aí, a partir de agora você vai fazer o quê? E aí é difícil, né? Você fala, poxa, até tem um caminho, tem outro. Isso passa pela sua cabeça, assim, e você tem algum plano traçado para dar um passo além do que você tem feito hoje? Cara, passou ao longo desses anos todos, né? Eu, quando comecei, depois daquelas primeiras lives que você participou em 2020, o meu plano era o seguinte: eu vou mandar 50 mensagens, 50 e-mails para 50 artistas. O meu objetivo era, desses 50, se eu conseguir 10, eu faço uma temporada com 10. Legal. Tipo, eu pensava isso. Desses 50, eu consegui quase 30. Olha só. Então, quer dizer, fui ganhando um gás. Aí veio a segunda, a terceira, a quarta. Quando fiz a 6ª temporada, surgiu a oportunidade de fazer a série do Mauro. Então, quer dizer, já foi um outro passo. Então, em vez de eu fazer uma entrevista, eu fazer uma série. Que eu não apareço. É só o Mauro e os outros convidados dando depoimento. Legal. Essa série virou a série do Paulo César no ano seguinte, em 2024. Ano passado. E aí, esse ano, eu falei, pô, e aí, vou fazer o quê? Já tinha feito 300 entrevistas. O que eu vou fazer? Quem eu vou procurar? As pessoas que eu tenho vontade de procurar são muito inacessíveis. As pessoas que eu não entrevistei e tenho vontade de entrevistar são muito inacessíveis. Eu achei que estava um pouco demais ficar indo atrás das pessoas fisicamente, né? Tipo como eu fui no Vanderlei Cardoso, lá em Campinas. Falei, cara, eu acho que Você isso... Você entrevistou o Ronivon também? Não me recordo. 4 vezes. 4 vezes. Acho que uma delas eu assisti. Eu tô tentando puxar na minha memória. Eu fiz aqui. 3 pra mim e a 4ª eu fiz pra uma série que ainda não saiu. Uma série que, enfim, tá nos planos aí, que ainda não saiu. Então, as 4 vezes eu vim aqui pra entrevistar ele na casa dele. Então, sim, São Paulo. Né? São Paulo. E eu falei, cara, o que eu vou fazer esse ano? E aí me veio essa provocação. Pô, 60 anos de Jovem Guarda. Quem vai estar aí para contar dos 70? Então tem que fazer esse ano. Pro ano que vem, o que vai ser ano que vem? Não sei. Não tenho a menor ideia. Eu tenho vontade de continuar nesses artistas assim mais obscuros, não restritos aos anos 60, né, como estou fazendo esse ano, mas gostaria de fazer coisas assim desses caras mais obscuros, sabe? Mas não sei.
não sei mesmo o que vai acontecer. Sim. Mas vou continuar. Uhum. Eu até imaginei que você fosse falar do selo, porque querendo ou não, o selo é um passo além, né? Não, eu tô falando do disco voador, né? Os próximos passos do selo... A pergunta, na verdade, foi assim, o conteúdo que você gera, o que pode se criar, entendeu? E o selo é uma coisa que, cara, fabulosa, que vocês criarem, que a ideia, por ser o primeiro já, poxa... Os 2 pés na porta, entrando com conteúdo inédito do Robson Jorge, para colecionador é loucura, né? Não, mas do selo o que eu posso te dizer é o que eu falei. A gente esse ano ainda tem mais um disco, pelo menos mais um disco na rua. No caso, né? Vai ser um compacto, E a Descobertas também vai fazer alguma coisa esse ano de vinil. Acredito que um LP e um compacto, mas isso ainda está sendo estudado. Mas então, eu gosto muito de fazer os textos, cara. Eu adoro escrever esses textos. E tem outras coisas de outras frentes aí sendo feitas em matéria de texto, né? Eu trabalho junto com o Marcelo também com diversos acervos, cara. Nós digitalizamos o acervo todo do Jair Adriani, do Erasmo, do Renato Barros. Enfim, então tem muita coisa acontecendo nesse sentido de preservação. São várias frentes, né? Entendi. Mas é isso. Do selo, outros lançamentos virão ainda esse ano e ano que vem com certeza. Do disco voador, essa temporada ainda não acabou. Não sei quando esse episódio aqui vai ao ar, mas quando a gente está gravando, ainda faltam alguns episódios para serem exibidos. E de acervos, é isso, cara. Os artistas, a gente tem sorte dos artistas procurarem. O Marcelo, né? O Marcelo, como ele mesmo diz, ele acaba sendo um para-raio. Mas assim, isso é até um elogio, porque todo mundo sabe o tamanho da competência dele de fazer esse tipo de trabalho. E eu acabo, com muita sorte, tendo acesso a essas coisas, cara. Então, a gente vai fazendo aí. Muito legal. Bom, pessoal, vocês puderam perceber que essa história é o que não falta, né? Até porque só pelo Disco Voador existem mais de 300 entrevistas. Então, assim, Ramon, fica o convite, claro, para você voltar aqui nos estúdios do Trilhas Podcast para poder bater um outro tipo de papo, né? Aqui é um lance bem descontraído mesmo, a gente tentar entrar, às vezes, um detalhe de um artista, de um movimento específico, como você está fazendo com o Jovem Guarda neste ano, né? E é isso aí. Quer deixar algum recado? Quais são os seus canais? O pessoal te encontrar, encontrar o selo Raridades também no Instagram, né? Se você puder. Aliás, assim, pessoal, de qualquer forma, todas essas informações estarão na descrição do vídeo, do YouTube. Mas é importante também o Ramon aí, que é a voz por trás desses projetos, falar a respeito também dos contatos, né? Bom, o Raridades vocês encontram no Instagram, @raridadesdiscos, né? Tem tudo que a gente fez relacionado ao Robson Jorge já disponível lá, todos os materiais, as possibilidades, os links para vocês comprarem as diferentes versões desse disco. Talvez quando essa entrevista for ao ar já vai ter o disco novo, né, o compacto novo, é provável. Então vocês vão ficar sabendo lá também, @raridadesdiscos. Sobre o Disco Voador, estamos em todas as plataformas de streaming, no YouTube como Disco Voador Podcast e no Instagram, @Disco Voador Oficial. O meu Instagram é @RamonDucini, D de dado UCCINI, que também tem alguma coisa lá de vez em quando de música, mas eu acabo falando mais sobre música no Disco Voador mesmo, @Disco Voador Oficial. Legal, Ramon, agradeço muito mais uma vez, tá? A sua disponibilidade em vir até o Trilhas Podcast e bater esse papo super agradável aí, inteligente, né, explicativo sobre todos os projetos que você participa. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa edição do Trilhas Podcast. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e divulgar para quem for necessário, certo? E até as próximas edições do Trilhas Podcast. Tchau!